Olá, aqui é o professor Jalbert falando, com mais uma aula do nosso curso de MOSFET. E hoje a gente vai continuar a aula passada, em que a gente terminou falando sobre o circuito equivalente do amplificador. E hoje a gente vai utilizar esse circuito equivalente, juntamente com o modelo de pequenos sinais, para calcular tanto a resistência de entrada, a resistência de saída e o ganho do amplificador. E hoje a gente vai ver a nossa primeira configuração, que é a configuração em fonte comum, que é baseada justamente na entrada VI no gate e a saída V0 no seu dreno. Tá legal? E aí perceba uma coisa, que aqui eu tenho agora um capacitor de acoplamento. Se você não lembra, no nosso curso de diodos a gente falou que o capacitor de acoplamento ele serve justamente para acoplar o sinal CA e desacoplar o sinal CC. O que é que isso significa? Que o capacitor se comporta como um circuito aberto do ponto de vista CC e como um curto-circuito do ponto de vista CA. Tá legal? Então ele serve justamente para fazer com que a gente possa fazer a nossa análise matemática de forma separada, tanto a análise CC quanto CA nesse caso. A análise CC a gente já fez, se você parar para observar, com a análise CC, que é baseada na fonte de tensão VDD aqui, e que teria o circuito de polarização CC com divisor de tensão nesse caso, do ponto de vista CC, esse capacitor se comporta como um circuito aberto. Então eu teria o meu circuitinho aqui, ó, apenas sendo o circuito de polarização CC com o divisor de tensão nesse caso, que esse circuito já foi analisado em aulas anteriores. E agora quando eu coloco o capacitor, que é um capacitor de acoplamento, ele vai se comportar como um curto-circuito do ponto de vista da tensão VI CA. Tá legal? E aí a gente vai fazer hoje a análise CA desse circuito aqui, que é o circuito amplificador da configuração em emissor comum. Como é que a gente faz essa análise, né? A gente já fez a análise CC, agora vamos fazer a análise CA desse circuito, tá legal? Então, do ponto de vista CA, o que é que acontece com as fontes de tensão CC? A gente está utilizando o princípio da superposição. Então, no princípio da superposição diz o seguinte, eu vou manter o sinal CA e o sinal CC, a fonte de tensão CC, ela vai para o terra, que é o que a gente está vendo aqui, ó. Ela foi para o terra. Tá legal? E o circuito a gente repetiu aqui. Só que a fonte de tensão CC ela foi para o terra, justamente devido ao princípio da superposição, uma vez que a gente está utilizando um pequeno sinal CA para ser amplificado. Tá legal? Aí qual é a outra informação que a gente tem? A gente tem o seguinte, ó. Como é que a gente utiliza o modelo de pequenos sinais para esse circuito aqui, tá? Vai fazer da seguinte forma. Partindo de VI, VI vem na frente dele o capacitor, que do ponto de vista CA, ele é um curto-circuito, tal como está sendo mostrado aqui. Tá legal? Desse centro aqui para o terra, eu tenho a resistência RG2, tal como está aqui. Então, do centro para o terra, eu tenho a resistência RG2. Tá legal? Do centro para VDD, que também está no terra devido ao princípio da superposição, eu tenho RG1. Então, do centro para o terra, eu também tenho RG1. Desse centro aqui para frente, eu vejo o MOSFET, que do ponto de vista do modelo de pequenos sinais, tal como a gente já mostrou, o modelo de pequenos sinais do MOSFET, utilizando aqui o modelo T, eu tenho uma fonte de corrente para cima, com GM-VGS aqui, e eu tenho essa resistênciazinha aqui, 1 sobre GM aqui embaixo. Tá? E aqui eu teria o gate, a fonte e o dreno. Tá legal? Então, do dreno, que é V0, para VDD que está no terra, então do dreno para o terra, eu tenho RD. Então, do dreno para o terra, eu tenho a resistência RD. Da fonte para o terra, então, da fonte para o terra, eu tenho a resistência RS, tal como a gente mostra aqui. E esse aqui é o circuito em termos da substituição do modelo de pequenos sinais do seu MOSFET. Tá? E aí o que é que acontece? A gente vê a resistência de entrada vista pela entrada, que é o Rin, e a gente vê a resistência de saída vista aqui do terminal do V0, tá legal? Como é que a gente faz esses cálculos, né? Quem é Rin? Que é a resistência equivalente vista por esse ponto aqui. Se você parar para observar, a corrente aqui no gate, pelo nosso modelo, ela vale 0 amperes. Então, nesse caso, Rin está vendo como resistência de entrada RG1 em paralelo com RG2. Tá legal? Que é justamente o que a gente mostra aqui, ó. Tá? Quem é Rout? Como a gente utiliza o teorema de Thevenin, essa fonte de corrente aqui vai abrir pelo teorema de Thevenin. E a única resistência que vai estar sendo vista na frente desse terminal aqui, de Rout, vai ser justamente RD, que vai ser a sua resistência de saída. Tá legal? Quem é o ganho? Né? O ganho é justamente V0
sobre VI. Quem é V0? V0 é a tensão nessa resistência aqui. Tá legal? Em que você tem essa resistência multiplicado pela corrente circulante, que é GM VGS. Só que essa corrente está circulando de baixo para cima, e a medição da tensão está de cima para baixo. Então vai ficar o seguinte, vai ficar a resistência RD multiplicada pela sua corrente GM VGS, só que com o sinal negativo aqui. Tá legal? Quem é VI? VI é a tensão que está aqui, ó, desse ponto até esse. Se você parar para observar, ó, é a tensão desse ponto até esse. E essa corrente GM-VGS, ela desce aqui, ó, porque você sabe que a corrente de dreno é igual à corrente na fonte. Tá legal? E aí o que é que acontece? Quem é VI? VI é a tensão nessas duas resistências que estão em série. Ou seja, vai ser 1 sobre GM mais RS multiplicado por essa corrente que vale GM-VGS, que é justamente o que a gente visualiza aqui, ó, 1 sobre GM mais RS vezes GM-VGS. E aí o que é que acontece mais? GM-VGS cancela com GM-VGS, ficando apenas menos RD dividido por 1 sobre GM mais RS. E essa é a expressão do ganho do seu circuito amplificador. Tá legal? Do ponto de vista de circuito equivalente, a gente mostrou que o circuito equivalente desse cara é isso aqui. Tem uma resistência de entrada, tem uma resistência de saída e tem a saída e a entrada e essa fonte de tensão representando justamente o ganho do amplificador multiplicado por VI. Então, quem é a resistência de entrada? A gente mostrou que vale o paralelo entre RG1 e RG2, o que a gente está vendo aqui. Tá legal? Quem é R0? R0 a gente mostrou que vale RD. Tá legal? Quem é o AV? O AV vale menos RD dividido por 1 sobre GM, que é o que você tem aqui, mais RS, que é o que você tem aqui. Isso multiplicado por VI. Tá legal? Porque V0 é AV vezes VI, tal como a gente mostrou na aula passada. Beleza? Então, esses eram os conceitos que a gente tinha para apresentar por hoje. Essa é a resistência de entrada, a resistência de saída e o ganho na sua configuração fonte comum. Espero que você tenha entendido os conceitos, espero que tenha gostado dessa aula. Me diz se essa aula ajudou você nos seus estudos. Curte, comenta, compartilha se você tiver amigos ou colegas que possam se beneficiar com esse conteúdo. Compartilha esse conteúdo para a gente estar alcançando mais pessoas e ajudando mais pessoas. Se você quiser acompanhar semanalmente os nossos conteúdos, aí se inscreve no canal, ativa as notificações para estar sendo notificado. Toda vez que sair um vídeo novo, a gente coloca vídeo novo toda semana. Acompanha a gente também no Instagram, a gente está sempre lá no Instagram postando conteúdo bacana também. E a gente está conversando com a turma por lá também, beleza? Então vai mudando, vai se transformando, sempre em busca do Delta. A gente se vê na nossa próxima aula. Valeu, tchau!